Você já sabe programar, mas você sente que você trava muito nas entrevistas? Ou você faz as entrevistas e não tem boas respostas, não está conseguindo passar nas entrevistas com recrutadores, não está conseguindo passar nos testes técnicos, não está conseguindo ter o sucesso que você gostaria nos processos seletivos? Eu juntei aqui 5 hábitos que podem te colocar à frente de 99% dos candidatos, que podem mudar a forma como você faz as entrevistas e o tipo de resultado que você pode ter nas entrevistas. São práticas que desenvolvedores de alto nível aplicam no dia a dia e que você pode começar hoje. É tudo muito simples, tudo muito direto ao ponto. Eu tenho certeza que você vai entender, vai descobrir o valor e vai começar a aplicar. Mas antes disso, assim, tem uma pergunta que eu queria fazer, assim. Quantas entrevistas você já terminou e sentiu assim, não, acho que eu fui bem. Acho que eu falei bem, acho que eu fui simpático, acho que eu vou ter um bom retorno. E no fim das contas a vaga vai para outro candidato. A verdade é que a maioria das vezes o problema, veja, não está na sua capacidade técnica. A maioria das vezes o problema está em como você faz a entrevista, em como você se prepara para a entrevista. Porque a entrevista ela não tem mágica. Ela, quando bem feita por você, independente do recrutador, vai ser transformada num diálogo. E é esse momento que vai fazer você ter o seu resultado. Eu listei 5 coisas aqui, vamos passo a passo. Estou aqui com as minhas notas e eu queria falar sobre cada uma delas. Primeira coisa, você precisa pesquisar a empresa antes da entrevista. Isso é absolutamente fundamental, assim. O que eu estou falando parece básico, mas eu garanto que 9 de 10 candidatos não chega preparado para a entrevista, não sabe o que a empresa faz, não sabe que linguagem a empresa utiliza, não sabe que tipo de desafio a empresa tem, não sabe nem o tamanho da empresa. E aí fica aquela resposta genérica, né? Ah, não, eu gosto de desafios. Ah, não, eu gosto de trabalhar em equipe. Ah, não, eu quero crescer. Que são respostas absolutamente inúteis que todo mundo dá. Todo mundo responde com essa forma rasa. Você precisa se destacar, precisa falar melhor. Agora, se você chega preparado, você já pesquisou o site da empresa, já entendeu o produto da empresa. Você foi no LinkedIn e viu o que o time técnico posta, foi lá seguir os desenvolvedores e ver o que eles estão postando. Se você foi no GitHub e viu se eles têm repositório público, se eles têm projeto público. Se você buscou notícias sobre a empresa e viu o que eles estão fazendo. Em algum momento você pode chegar na entrevista e falar, não, eu vi o que vocês fazem, eu vi que vocês inclusive reescreveram o aplicativo de vocês para React, eu entendi por que essa vaga de React está aberta, e eu já fiz isso na minha vida, eu tenho experiência na empresa tal e tal e tal, eu inclusive aprendi muito sobre Android quando eu tive que fazer esse tipo de transição de tecnologia no aplicativo. Olha o nível de resposta que eu estou dando. Por quê? Porque boas respostas exigem preparo. Exigem você estudar a empresa e saber em que momento a empresa está. Uma resposta de quero crescer e quero desafio, e uma resposta de eu sei o que vocês estão usando, eu já tive essa experiência, destrói a concorrência, faz você superar completamente qualquer outro candidato. Isso te ajuda a contar a sua história no meio de uma resposta sobre a empresa. Te ajuda a te destacar, a fazer você ter mais valor naquela entrevista no meio de uma resposta sobre a empresa. Segundo item, você precisa saber contar a sua história. Pensa só, alguém te pergunta, não, me conta um momento que você precisou resolver um problema difícil. E você fala, não, tinha um bug lá que era bem complexo e eu resolvi com log e com fila. E aí todo mundo ficou feliz.
você deu uma resposta ali com algum contexto, você deu uma resposta ali falando um pouco a situação, mas se você tiver estruturado, se você souber contar ali o que você precisava fazer, souber contar o porquê que isso era importante, souber contar como foi feito e que resultado isso gerou, você pode dar uma resposta de, não, tinha um sistema de pagamentos que estava travando a cada 10 segundos, já mudou o contexto, né? Isso era muito ruim para o negócio, porque a gente estava perdendo muita venda. Eu implementei log com observabilidade, eu botei uma fila assíncrona e a gente conseguiu reduzir a concorrência desses pagamentos. E aí o downtime caiu de 10 segundos, de 10 minutos para 30 segundos. Você se mostra competente, você se mostra consciente do que era para fazer, por que aquilo era um problema, como foi resolvido e que resultado aquilo gerou. Se você montar a tua história seguindo essa estrutura, vai ficar muito fácil você brilhar numa entrevista, porque você vai conseguir falar com clareza. Um treino prático que eu sugiro para você agora: pega 3 histórias que você passou, pode ser um bug, pode ser uma entrega, pode ser um erro, aquela perguntinha clássica, né? Me conte alguma coisa que você já falhou. Você já ter essas histórias prontas é um diferencial absurdo. Então anota isso e faça esse treino. Isso vai ser sua carta na manga para qualquer entrevista. Terceiro ponto: toda vez que você estiver fazendo uma entrevista técnica, que você estiver fazendo um teste técnico, você tem que usar o método do pensar em voz alta. Você precisa compartilhar como você pensa. O pior quando você está entrevistando alguém é quando aquela pessoa fica muda. Porque você não sabe se a pessoa está insegura, você não sabe se a pessoa não sabe, você não sabe se a pessoa simplesmente ficou nervosa com a situação que está acontecendo ali. Você falar tudo o que está acontecendo em voz alta é a melhor forma de te avaliarem. O entrevistador, ele não tem como te acompanhar se você não estiver descrevendo passo a passo o teu raciocínio. E assim, o seu raciocínio você joga para a máquina passo a passo, né, estruturado. Você encadeia o teu raciocínio ali na hora de programar. Isso precisa estar em voz alta para o entrevistador. Eu, inclusive, fiz um vídeo, eu vou botar aqui em cima, sobre o método de você programar e debugar usando pato de borracha. Clica aí que vai mudar a forma como você pensa a programação. Eu já fiz muita entrevista técnica e o candidato ele não terminou o algoritmo. Outro detalhe, parêntese. Geralmente o desafio ele não é terminável naquele tempo, tá? Isso é para te deixar nervoso e é para você se sentir inseguro, para que você possa lidar com isso e mostrar como você lida com esse tipo de problema. Mas, fechando parêntese, o candidato ele não terminou a resolução do teste e era um bug muito simples que ele, infelizmente, não viu. Mas ele foi testando tudo, hipótese a hipótese, compartilhando o que ele estava pensando, compartilhando o que ele achava que poderia ser o erro. E ele mostrou tanta clareza e experiência que o problema a ser resolvido se tornou irrelevante, como geralmente é. Quarto item: treine do jeito certo. E pode usar IA nesse caso. A minha maior recomendação é, se você tiver alguém para treinar, treine com uma pessoa real. Alguém que tem mais experiência que você, alguém que já é sênior, alguém que talvez já trabalha com recrutamento. Essas são as melhores pessoas para você treinar, de preferência até fisicamente, se não online. Mas se você não tiver essa pessoa, você pode usar uma IA para isso. E aí você pode usar um prompt e pedir, finja que você é um entrevistador da empresa X, que eu já pesquisei, então toma todas as informações sobre a empresa X, me faça perguntas baseadas nessa vaga específica aqui e sai trocando. Sai
respondendo. Depois, você ainda pode pedir uma avaliação de como foram as respostas e usar isso para melhorar teus textos, usar isso para melhorar suas histórias, assim. Isso cria a repetição, isso cria ali uma autocrítica, isso cria uma noção em você de como estão suas respostas, de como está o seu preparo sobre a empresa, de como está o seu preparo para aquela vaga específica e de como estão as suas histórias para aquele momento da entrevista, né? Eu acho que esse hábito de treinar com alguém, treinar no espelho ou usar a IA aí como esse espelho, desbloqueia muito, especialmente para quem é mais introvertido, para quem tem dificuldade e fica nervoso com as perguntas. Se você já repetiu aquela pergunta várias vezes, você não tem por que ficar nervoso, né? Então, o treino ajuda muito, 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 muito nesse aspecto. Eu também fiz um outro vídeo, e aqui, né, onde eu falo sobre a batalha das IAs de candidato e de recrutador. Também é um conteúdo muito interessante para você poder acompanhar as mudanças dos processos seletivos. Quinto item, tenha uma rotina pós-entrevista. Assim, é absolutamente básico, mas quando você termina a entrevista, você tem que parar, pegar um papel e anotar o que você foi bem, o que você não sabia responder, e aí você se prepara para responder aquilo para o futuro, o que você sabia responder, mas ficou inseguro, que você achou que não soou bem. Era esse simples processo contínuo de melhoria vai te fazer chegar cada vez mais perto do resultado. Além disso, quando termina a entrevista, eu considero fundamental você mandar uma mensagem curta para o recrutador. Agradecer o processo seletivo, dizer que gostou muito da interação e compartilhar mais alguma coisa para que você seja lembrado pós-entrevista. Ah, eu já fiz um artigo sobre esse assunto que a gente discutiu. Ah, aquele ponto que você levantou, eu pensei um pouco mais e responderia dessa forma agora. Ah, não, eu tenho uma experiência assim, usando isso aqui na empresa tal. Você ganhar ali alguns minutos a mais de atenção do recrutador, sem ser chato, né? Sem sobrecarregar o recrutador com muita coisa, mas que vão te botar mais posicionado, mais bem posicionado no processo seletivo. Você não precisa mandar um podcast para o recrutador, você não precisa mandar um artigo inteiro, mas eu acho que é extremamente importante você fazer esse esforço de ser lembrado. Esses são os 5 hábitos que transformam os candidatos medianos em candidatos contratados, em desenvolvedores contratados. Primeiro, revisando, pesquisa a empresa antes da entrevista. Segundo, saiba contar a sua história. Terceiro, pense em voz alta nas entrevistas técnicas. O quarto, treine, que seja com a IA. E o quinto, ter uma rotina após entrevista. Isso é o passo a passo que vai transformar essa realidade. E existe um último ponto aí invisível que amarra todos eles, que é você documentar a sua história. Tente botar como hábito, assim, cada bug crítico que você resolver, cada entrega, cada refaturação que você fez, algum pull request que você salvou o teu time. Anota essas coisas. Porque no momento certo, essas histórias viram respostas poderosas e fazem você conquistar o teu resultado. Se você gostou desse vídeo, você vai gostar ainda mais do vídeo que tem aqui, que é como parar de implorar vagas e conseguir o seu trabalho como deve. Lá eu mostro um plano de ação completo do pré-entrevista. Então eu acho que vai te ajudar. É isso. Um excelente dia para você e aquele abraço.